Reforço Betel, a aprendizagem acontece com olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Bombeiros instalam a chaminé no telhado da Capela Sistina em preparação para o conclave que começa no dia 7 de maio. O ex-presidente Fernando Collor de Mello vai para a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. A China avalia a proposta dos Estados Unidos para a negociação sobre as tarifas. Milhões de crianças vítimas de guerras, do aquecimento global, da pobreza ou doenças graves sofrem com os cortes do governo Trump a programas de ajuda humanitária. O novo presidente do INSS, Gilberto Wallace Jr., se reúne com o advogado-geral da União. A reunião foi para definir como será feito o ressarcimento dos aposentados e pensionistas que foram vítimas do esquema bilionário de fraudes. O Chile emite um alerta de tsunami após um tremor de magnitude 7,5 ser registrado no extremo sul do país. A Cruz Vermelha alerta que as operações humanitárias na faixa de Gaza estão à beira do colapso. A cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, enfrenta um racionamento de água diário de até 12 horas devido à estiagem. E fãs da estrela americana Lady Gaga vibram com a expectativa para o show da cantora amanhã no Rio. Cada vez mais eu fui me identificando com o trabalho dela e hoje pra mim, assim, é quase que... É um exemplo mesmo de pessoa, de mulher, ativista. Eu vejo ela não só como uma cantora. O Jornal Mundial está começando. Bombeiros instalaram a chaminé no telhado da Capela Sistina em preparação para o conclave e começam na próxima quarta-feira, dia 7 de maio. É na famosa sala onde os cardeais votam secretamente para escolher um novo Papa e revelam o resultado queimando as cédulas em um forno especial. Os preparativos para o conclave vão se intensificando no Vaticano. A data para o começo da escolha do sucessor do Papa Francisco foi estabelecida para o dia 7 de maio. Nesta sexta-feira, bombeiros trabalharam na chaminé, que fica no telhado que cobre a Capela Sistina. No local, a portas fechadas, os cardeais vão depositar seus votos em um candidato a chefe da Igreja Católica. Os chamados príncipes da Igreja realizarão 4 votações diárias, 2 pela manhã e 2 à tarde, exceto no primeiro dia. Eles queimarão as cédulas de votação em um forno para anunciar o resultado ao mundo. Fumaça preta se não conseguirem atingir a necessária maioria de 2/3. Branca se habemus papam. A Capela Sistina tem 2 fornos ligados à mesma chaminé. No mais antigo, são queimadas as cédulas de votação e as notas dos cardeais. O segundo, mais moderno, é usado para anunciar o resultado da votação. Deste último, com a ajuda de produtos químicos, sai a fumaça preta ou a fumaça branca. A instalação coincidiu com o 8º dia de congregações gerais, na qual cerca de 200 cardeais se reúnem para discutir as prioridades para o futuro desta instituição de 2000 anos. A China está avaliando uma proposta dos Estados Unidos para negociar as tarifas. A informação foi divulgada pela pasta responsável pelo comércio do gigante asiático. O Ministério do Comércio da China assegurou nesta sexta-feira que está avaliando uma proposta dos Estados Unidos para iniciar conversas sobre a guerra comercial entre as 2 principais economias mundiais. O Ministério informou que os Estados Unidos tomaram recentemente a iniciativa, em diversas ocasiões, de transmitir informações à China por meio das partes pertinentes, dizendo que esperavam conversar com a China. O presidente americano Donald Trump impôs tarifas de até 145% para muitas importações do gigante asiático, que respondeu com taxas de 125% sobre os produtos comprados do país norte-americano. Desde então, Trump repetiu em diversas ocasiões que as autoridades chinesas haviam entrado em contato para estabelecer negociações comerciais. A Prefeitura de Bagé, na cidade da região sul do Rio Grande do Sul, vai começar a partir desta sexta-feira a racionar água todos os dias por 12 horas.
O motivo, o déficit hídrico que o município enfrenta devido à estiagem. De acordo com o Departamento Municipal de Água, Arroios e Esgoto de Bagé, a cidade foi dividida em 2 setores que vão intercalar entre si o tempo de racionamento. O setor 1 terá abastecimento interrompido das 15 horas às 3 horas da manhã todos os dias, já o 2 das 3 horas da manhã até as 15 horas. Assim, cada setor ficará 12 horas por dia sem água. A estiagem fez com que as barragens que abastecem a cidade e outras da região entrassem em níveis críticos. A Saga Rosa, por exemplo, que é o principal reservatório da cidade, está com água 6,20 metros abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está com um nível 4,30 metros abaixo do normal. Regiões mais afastadas da rede poderão enfrentar ainda mais horas sem água, a depender da localização. O Chile emitiu um alerta de tsunami após um tremor de magnitude 7,5 ser registrado no extremo sul do país nesta sexta-feira. O terremoto também foi sentido no sul da Argentina, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, o tremor foi registrado às 8 horas e 58 minutos, horário local, 218 quilômetros ao sul de Puerto Williams, cidade da região de Magallanes. O fenômeno foi registrado no mar, a 10 quilômetros de profundidade. O alerta vermelho foi declarado pelo Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile. O Sinapred pediu que a região costeira de Magallanes, no extremo sul do país, e a praia do território antártico sejam esvaziadas por uma ameaça de tsunami. O presidente do Chile, Gabriel Boric, fez um apelo na rede social X para que o pedido de evacuação da região costeira de Magallanes seja cumprido. Segundo ele, a ação é preventiva. A seguir, milhões de crianças vítimas de desastres, pobreza ou doenças sofrem com os cortes do governo Trump. E os fãs da estrela americana Lady Gaga vibram com a expectativa para o show da cantora amanhã no Rio. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de amor. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Milhões de crianças em todos os continentes vítimas de guerras, do aquecimento global, da pobreza ou doenças graves sofrem com os cortes do governo do presidente americano Donald Trump a programas de ajuda humanitária. Uma tragédia possível de avaliar na situação de um menino jordaniano. Adoraria ser mais forte que o Homem-Aranha. Ele tem músculos enormes. É um fisiculturista. Este é o desejo de Ahmad, um menino jordaniano de 5 anos. Seu sonho colide com a dura realidade, já que a criança sofre de uma deformidade na coluna, por isso não consegue manter o tronco ereto e suas pernas estão paralisadas. O corte na ajuda humanitária dos Estados Unidos só complicou a situação, deixando o garoto sem assistência vital. Este é o caso de milhões de crianças em todos os continentes, vítimas de guerras, aquecimento global, pobreza ou doenças graves, que sofrem com as decisões do presidente americano Donald Trump. O pai conta que Ahmad recebia fisioterapia da ONG Handicap International para fortalecer os membros superiores e permitir que andasse com muletas. Mas o centro de reabilitação Wehdat, que frequentava na capital jordaniana de Amman, foi uma das primeiras vítimas dos cortes de Trump. O caso de Ahmad é apenas mais uma história de horror para a comunidade humanitária, desde que Washington anunciou um corte de 83% em sua ajuda. Depois que o centro fechou, seu estado mental piorou. Não havia mais clínicas abertas. As coisas se complicaram. Ele perdeu o apetite. Seu estado mental decaiu significativamente.
Mais de 600 pacientes ficaram sem atendimento do dia para a noite. Só na Jordânia foram projetadas próteses para 30 crianças, além de cadeiras de rodas que não serão entregues por ordem de Washington. We are talking about more than 600 children and 600 caregivers. Estamos falando de mais de 600 crianças e 600 cuidadores. Todas as atividades relacionadas a essas pessoas foram interrompidas e o acesso a esses serviços foi suspenso. As principais consequências serão a perda da oportunidade de integração ao sistema educacional e de oportunidades educacionais, o que impedirá que essas crianças alcancem o desenvolvimento, alcancem seu pleno potencial e se integrem à sociedade no futuro. To really catch up and to reach their full potential and be engaged in their society in the future. A USAID, oficialmente desmantelada pelo governo Trump, fornecia 42% de toda a ajuda global, com seu orçamento de 42 bilhões e 800 milhões de dólares. Um corte que lançou definitivamente muitas pessoas à própria sorte. Vamos saber como fica o clima para amanhã? Marcelo Marques, boa noite. Oi, Gabriel, boa noite para você, para Alice, boa noite para você. Começando pela região sul, amanhã as temperaturas continuam baixas na região durante o começo da manhã, mas não há risco de geada. O dia será marcado por sol e pouca nebulosidade nos 3 estados da região, com temperaturas subindo de forma gradativa à tarde. Chove em forma de pancadas mais localizadas no oeste do Rio Grande do Sul durante o fim da tarde e à noite. Na região sudeste, a previsão é de pouca chuva devido ao vento úmido que sopra do mar contra a costa do litoral norte de São Paulo e em pontos isolados do litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Nas demais áreas da região, o sol aparece entre poucas nuvens e tempo se mantém firme. As temperaturas continuam amenas. Na região centro-oeste, o ar quente e úmido continua estimulando nuvens de chuva no centro-norte e leste de Mato Grosso e no oeste de Goiás, com condições de pancadas mais irregulares. Não chove no Distrito Federal e o tempo continua firme em Mato Grosso do Sul. Na região nordeste, o risco de temporal continua no leste litoral da Bahia e especialmente em Salvador, com potencial de volumes elevados de chuva. O interior da região continua com o tempo mais firme e seco, enquanto algumas pancadas podem ocorrer à tarde no norte do Maranhão, Piauí e Ceará. E na região norte do Brasil, o final de semana inicia com tempo abafado na região, risco alto de chuva forte em todos os estados. O potencial é para temporais elevado no Amazonas, Roraima, Amapá e noroeste e norte do Pará ao longo do dia. Nas capitais do Brasil, amanhã em Curitiba, a mínima será de 12 graus e máxima de 25. Na região sudeste, São Paulo terá uma manhã fria, com 13 graus e a máxima não passa de 27. Em Brasília, a mínima será de 17 e máxima também de 27 graus. Rio Branco, no Acre, mínima de 23 e máxima de 30. E Fortaleza, capital do Ceará, a mínima será de 25 graus e a máxima também de 30 graus. Um bom final de semana a todos, Gabriel e Alice. Muito obrigado aí, Marcelo. Um bom fim de semana para você. O novo presidente do INSS, Gilberto Haller Júnior, se reuniu nesta sexta-feira com o advogado-geral da União, Jorge Messias, para começar a definir como será feito o ressarcimento dos aposentados e pensionistas que foram vítimas do esquema bilionário de fraudes. A reportagem é de Caio Teles. O novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, Gilberto Haller Júnior, teve uma reunião nesta sexta-feira com o advogado-geral da União, Jorge Messias, para começar a definir como será feito o ressarcimento dos aposentados e pensionistas que foram vítimas do esquema bilionário de fraudes. Segundo apurou a imprensa, o encontro foi durante a tarde na sede da Advocacia Geral da União, em Brasília. Além dos representantes da AGU e do INSS, também participaram do encontro servidores da DataPrev, empresa de tecnologia e informações da Previdência. A informação foi adiantada no blog da Ana Flor, colunista do G1.
De acordo com a reportagem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu carta branca para o novo presidente do INSS fazer as modificações que achar necessárias no órgão. A reunião ocorreu após determinação do presidente Lula, que anunciou um pronunciamento em rede nacional na última quarta-feira, que iria garantir o ressarcimento pelas associações à população afetada. Uma investigação da Polícia Federal revelou na última semana um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O relatório aponta que as associações que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização com assinaturas falsas para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS. O prejuízo pode chegar a 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. O presidente do órgão, Alessandro Stefanuto, foi demitido após uma operação policial que levou ao afastamento de servidores e à prisão de 6 suspeitos ligados às entidades investigadas. Associações cadastravam, sem autorização, aposentados e pensionistas do INSS e passavam a descontar mensalidades diretamente na folha de pagamento. Em muitos casos, os idosos nem sabiam que estavam sendo associados. Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, é apontado como o lobista que articulava repasses e lavava dinheiro por meio de empresas. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, pediu demissão do cargo nesta sexta-feira. A decisão foi tomada durante a reunião com o presidente Lula. Nas redes sociais, Lupe agradeceu Lula pela confiança e a oportunidade. Ele disse o seguinte, abre aspas, tomei esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso que apuram possíveis irregularidades no INSS. Faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas desde o início por todas as áreas da Previdência, por mim e pelos órgãos de controle do governo Lula. Espero que as investigações sigam seu curso natural, identifiquem os responsáveis e punam com rigor aqueles que usaram as suas funções para prejudicar o povo trabalhador. Fecha aspas. A Cruz Vermelha alertou nesta sexta-feira que as operações humanitárias na faixa de Gaza estão à beira do colapso total após 2 meses de bloqueio israelense à ajuda ao território palestino devastado pela guerra. As operações humanitárias na faixa de Gaza estão à beira do colapso total. Foi o que alertou a Cruz Vermelha nesta sexta-feira, após 2 meses de bloqueio israelense a toda a ajuda ao território palestino devastado pela guerra. A organização explicou em comunicado que sem a retomada imediata da entrada de auxílio, não terá acesso a alimentos, medicamentos e suprimentos vitais necessários para manter muitos de seus programas no enclave. Israel, em guerra com o movimento islamista palestino Hamas, controla a entrada de ajuda humanitária internacional na faixa de Gaza, vital para seus 2.400.000 habitantes. O bloqueio está em vigor desde 2 de março, medida que, segundo autoridades israelenses, busca pressionar o Hamas a libertar os reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023, que ainda mantém em cativeiro. A ONU tem alertado constantemente contra a catástrofe humanitária e sanitária, além do risco de fome para os habitantes. De acordo com a Cruz Vermelha, cada dia é uma luta difícil para sobreviver aos perigos das hostilidades, enfrentar deslocamentos incessantes e suportar as consequências de serem privados de assistência humanitária urgente. O comunicado destaca que, se o bloqueio continuar, programas como as cozinhas humanitárias, que muitas vezes fornecem a única refeição que as pessoas recebem por dia, só poderão funcionar por mais algumas semanas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu nesta quinta-feira prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, detido desde a semana passada por corrupção e diagnosticado com Parkinson. O ex-presidente de 75 anos foi preso há uma semana por uma condenação de 2023 em um processo derivado da investigação Lava Jato,
na qual foi acusado de receber 20 milhões de reais em propinas quando era senador, entre 2010 e 2014, para facilitar contratos entre uma construtora e uma ex-subsidiária da Petrobras. Em sua decisão, Alexandre de Moraes afirmou que sua grave situação de saúde, idade e a necessidade de tratamento específico admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária a ser aplicada com urgência. O ex-presidente deverá usar tornozeleira eletrônica e segue com o passaporte suspenso. O Supremo ratificou há poucos dias a condenação a 8 anos e 10 meses de prisão contra Collor. O ex-senador ficou preso na penitenciária Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió, em uma ala especial e em uma cela individual devido à sua condição de ex-presidente. Fãs da estrela americana Lady Gaga vibram com a expectativa para o show da cantora amanhã, reunindo-se em frente ao Copacabana Palace na esperança de cumprimentá-la em uma possível aparição na janela do hotel no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro respira mais uma diva pop esta semana. Após Madonna, é a vez de a Cidade Maravilhosa aclamar Lady Gaga. Os fãs estão apostos para qualquer vislumbre da cantora na janela do hotel. A produção esperada para o show de sábado na Princesinha do Mar já orna o corpo de quem vibra em frente ao Copacabana Palace. Eu devo chegar para ver o show talvez às 6 da manhã mesmo no sábado, mas por enquanto eu tô aqui na frente do hotel para ver se de repente a Gaga aparece e dá um tchauzinho pra gente. O estilo baseado nas músicas da artista movimenta o comércio informal na Avenida Atlântica. Há de tudo um pouco, mas principalmente leques e camisetas com a musa americana estampada. Mas o comércio mesmo, para quem deseja se emperiquitar com uma deusa performática, está nas ruas do centro da cidade. Lá uma loja lançou até o apelido de picanha da Gaga, vestido de carne que a artista já exibiu, o que ninguém esquece. Tão forte que cada vez mais eu fui me identificando com o trabalho dela e hoje pra mim, assim, é quase que... é um exemplo mesmo de pessoa, de mulher, ativista. Eu vejo ela não só como uma cantora, mas... A Lady Gaga é tudo pra mim, desde 2008 que eu sou fã dela e ela é tudo pra mim. Inclusive, eu não contei pra minha mãe que eu ia vir, com medo dela brigar, e eu vim contar, tipo, um dia antes de eu vir pro Rio. O Rio de Janeiro, cidade acostumada a receber multidões durante o carnaval, espera um público de 1.600.000 pessoas. A prefeitura prevê um faturamento de 600 milhões de reais, quase 30% a mais do que o show de Madonna gerou há um ano no mesmo local. Será um show e tanto, né? Sim, os fãs vão se divertir bastante. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial OFC. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.